Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Junior Costa e hoje eu tô aqui pra falar de séries e dessa vez eu vim falar sobre duas em específico, que é Westworld e Handmaid's Tale. Foram as últimas duas séries que eu terminei nesses últimos tempos e elas são uma das mais indicadas ao Emmy, que pra quem não conhece é simplesmente a maior premiação dos Estados Unidos de séries. E vai acontecer agora dia 17 de setembro, no domingo, nos Estados Unidos obviamente. E aí eu assisti essa série e falei, cara, eu preciso comentar com vocês. Eu vou dar essas indicações e assim, eu já quero deixar aqui, em primeira mão, que a minha opinião não é unanimidade, a minha opinião não é veredito. Então assim, eu tenho opinião X, você pode ter a sua opinião e a gente convive em paz. Bom, é o seguinte, Westworld foi uma série que, assim, vários amigos meus assistiram, amaram, indicaram, genial, ai meu Deus, fui assistir. E é assim, é uma série produzida pela HBO, então assim, vocês já tiram por aí a qualidade da produção, que pra quem não conhece, quem não tá conseguindo fazer essa ligação, é a mesma empresa que faz Game of Thrones. Então assim, né, tudo bom? Westworld, a premissa é a seguinte, você tem esse parque temático de faroeste, onde os criadores desse parque, né, que você vê parecido uma maquete enorme, mandam humanos, eles pagam uma quantia X de dinheiro e vão para esse parque interagir com os androides. Então você tem uma interação entre humanos e robôs dentro de um mesmo espaço. E aí a questão é, esses androides são tão bem feitos que eles podem interagir com você de todas as formas. Vocês podem ter relações sexuais, vocês podem matar, vocês podem estuprar, vocês podem fazer o que quiserem. É o direito que você tem, já que você está pagando, basicamente é isso. O negócio é, ao longo dos episódios a gente percebe que algumas coisas estão erradas, vários símbolos são jogados durante os episódios, e aí, né, a gente vai tentando montar esse quebra-cabeça. É uma série também que gera bastante especulação, muitos fãs fizeram várias teorias durante a época em que os episódios estavam saindo, então é uma série sim que dá pra discutir bastante com seus amigos. Acredita-se, na minha visão, é uma série que vai falar sobre a interação, né, dos humanos e como a gente lida com o diferente, sabe? Inclusive, é uma série que eu, logo no primeiro episódio, lembrei muito da premissa de Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Então por isso que eu não me choquei tanto assim com essa premissa, entendeu? Muita gente falou, cara, isso é inovador, entendeu? Não. Se eles conhecessem, ou se eles pelo menos soubessem por nome de Admirável Mundo Novo, dessa coisa de tipo um robô ou uma pessoa sai daquela linha de raciocínio, aquela linha de narrativa e a gente controla todo ali, sabe? Toda a ordem das coisas, enfim. Bom, a premissa é bastante simples, mas algumas coisas me incomodaram durante o tempo que eu passei assistindo. O primeiro foi que o piloto, como eu falei pra vocês, não me chocou tanto, porque eu não achei uma coisa inovadora, porque eu já conhecia essa premissa. Eu acredito que nós leitores, que estamos aqui nessa comunidade de literatura, sabemos dessas premissas mais clássicas, né? A gente acredita também que esses diretores e que esses produtores acabaram se baseando em várias distopias clássicas aí, então assim, não é uma coisa que me chocou de primeira mão. Eu achei essa série como um todo um pouco enfadonha, porque até o quinto episódio você tem uma repetição que serve pra narrativa da história andar. E os episódios têm mais de 55 minutos, a maioria deles, né? Então, você não tem muita interação de diálogo, você não tem tantos diálogos dos personagens. Tem várias cenas longas, que é mais trilha sonora, que inclusive é maravilhosa. A trilha sonora e a interação dele com o espaço ali, mas você não tem personagens falando a todo tempo, então se torna um pouco cansativo, pra mim pelo menos. Algumas traminhas são soltas ao longo dos episódios que não foram totalmente respondidas, eles abrem algumas e fecham outras, então vocês têm que ter paciência quando vocês forem assistir. São 10 episódios, apenas uma temporada. A partir do episódio 6, a coisa começou a andar pra mim. Eu achei que a série começou a engatar a partir do episódio 6. No sétimo a gente tem uma revelação, assim, uma coisa que eu, confesso, não esperava, né, aquilo, tipo, oi, você aí. Quem assistiu essa série sabe do que eu tô falando e assim, é muito... Então assim, a série ela é muito interessante, ela tem uma premissa muito bacana, que você fica instigado a querer saber o que tá acontecendo. Porém, eu acho que se ela tivesse pelo menos 44 minutos de duração cada episódio, se tornaria mais interessante. Por ela ter uma duração um pouco maior, que estamos falando de HBO, acaba que isso vai entediando a pessoa que tá assistindo. Mas vale a pena, então eu recomendo, mas com algumas ressalvas. Se vocês têm o mesmo problema que eu de assistir séries, livros, filmes que tem um ritmo mais lento, é melhor pensar duas vezes, pensar com calma, mas assistir que vai dar certo. Bom, e agora vamos falar sobre a série que eu amei de paixão mesmo, que é uma série assim que eu falo, meu Deus, todo mundo precisa assistir, Handmaid's Tale. Meu Deus, o que falar dessa série? Vamos começar com a premissa. É o seguinte, você tem essa sociedade em que a supremacia masculina, ela é assim, unanimidade. As mulheres agora, elas perderam todos os direitos, direitos civis, direitos básicos, direito de fazer o que elas quiserem, elas perderam. E elas só servem agora para procriação. As mulheres agora, as férteis, né, elas são usadas apenas como capachos para os homens ricos, sempre. Sempre a elite.
E as mulheres que tinham algum problema, que não conseguiam engravidar, ou as mais novas, enfim, eram descartadas, ou deixavam meio que em espera, acredito eu, pra serem usadas mais pra frente. A ideia é essa, serem usadas, porque a série ela não tem papas na língua, ela mostra que tem que ser mostrado. E aí você tem as aias, né, que são essas mulheres que a nossa protagonista, a Offred, e aí a gente vai ficar sabendo qual é o nome dela mais pra frente. Por quê? Porque as aias têm os nomes normais, os nomes de batismo delas, né? E aí, quando esse governo totalitarista foi instaurado, quando a república caiu, você tem as pessoas com essa substituição nominal, né? Então você tem as aias, que são essas mulheres que são mandadas para casas de gente rica para procriar. Obviamente, as mulheres, as esposas desses coronéis, que são simplesmente sujeitinhos nojentos, também não têm direito de nada. Elas estão ali servindo para eles, né? Tem um certo grau de hierarquia, sim, mas, né... E aí a gente acompanha a vida da Offred, né, com alguns flashbacks. Durante a série você tem flashbacks do que foi que aconteceu nessa sociedade, como foi que tudo aquilo aconteceu. E ela tem uma filha, né, porque o primeiro episódio da série já começa ela, o marido e a filha fugindo de carro desses caçadores, desses militares, digamos assim. O marido dela acaba se separando no primeiro episódio, então isso não é spoiler. E eles fogem, né? Ele vai para um lado e ela e a filha, que é a Hannah, vai para outro. A gente não sabe como foi que ela foi separada da filha e ela passa a meio que ficar nesse convento, digamos assim, de gente totalmente... E aí você também tem as tias, que são essas pessoas vigilantes, talvez essas mulheres que vigiam as aias. E assim, elas castigam de todas as formas possíveis. Elas castigam com choque, elas castigam com surra, é uma desgraça. Elas precisam andar sempre de cabeça baixa, com uma roupa específica, e isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, mas a série tem uma coisa de uniformidade que é genial. Uma coisa que a série vai criticar também, vai mostrar isso de uma forma muito crua, é como essa sociedade, além de discriminar os direitos das mulheres, além de criticar esses direitos, dizer que elas não têm, eles chamam os homossexuais de traidores do gênero. E um detalhe, a Bíblia, a religião, é um dos pontos mais altos dessa série, porque vai falar exatamente do fanatismo e como a religião pode cegar sim uma pessoa. Então, por exemplo, durante lá os momentos de estupro, porque é um estupro, as mulheres não querem estar ali, e elas são condicionadas, elas são forçadas a manterem relações sexuais com esses coronéis, eles vão citando trechos da Bíblia, sabe? É muito bizarro. No decorrer dos episódios a gente acaba sabendo, junto com a Offred, que parece que tem uma resistência, parece que tem uma galera aí por trás que quer então tentar limpar o país de toda essa sujarada, de toda essa politicagem horrível. E aí a Offred, obviamente, ela não pode simplesmente chegar, cara, eu quero lutar também, porque... Não. Elas não podem falar do passado, elas não podem dizer o nome delas e no qual elas foram batizadas, porque elas são castigadas, são enforcadas. Tem um momento na série que elas vão, todos os dias, a Aya e a sua companheira, digamos assim, elas saem num trajeto para um mercado, e nesse trajeto, perto do rio, tem uma foto, não sei, se eu conseguir colocar, vocês vão ver, de várias pessoas enforcadas, que geralmente são as pessoas que ou se rebelaram ou tentaram falar do seu passado. E é uma coisa que é abafada a todo tempo. Os donos das aias não querem que elas falem do passado por questão de conduta, enfim. Nós também temos os olhos, que são essas pessoas que são encarregadas de meio que espionar as aias em vários pontos da cidade e do bairro mesmo. Então é assim, eles ficam de olho e ficam com os ouvidos bem abertos caso elas tentem planejar alguma coisa contra esse governo. Basicamente é isso que acontece nessa série. Ela tem também apenas 10 episódios e assim, ela tem um ritmo mais lento, assim como Westworld, porém você percebe que essa narrativa lenta é necessária, sabe? Porque a gente tá ali junto, a gente sente, essa série ela passa, você sente todas as aflições e angústias que a Offred passa. Então, a atriz que faz, né, que é a Elizabeth Moss, se eu não me engano o nome dela, ela é muito caricata, assim, ela é muito boa, sabe? Então você sente que às vezes ela não precisa falar nada, mas só a expressão dela já diz tudo. Então, assim, é uma série muito bem redondinha, porque o que é jogado em aberto pra gente, ao longo dos episódios, vão sendo fechados, e é muito, muito bem feito isso. E o que falar da fotografia dessa série? Meus amigos do céu. Eu acho que eu fiquei me apaixonando, eu acho que me apaixonei pela fotografia ao primeiro momento, porque tem um contraste de verde com vermelho maravilhoso, porque as aias, elas só andam de vermelho, e as donas, né, das aias andam de verde, então tem um contraste muito pleno entre elas. A trilha sonora é maravilhosa, tem uma cena no final, eu não vou dizer qual é a cena, mas tem uma cena no final que as aias estão saindo de um local X e está tocando Feeling Good, da Nina Simone. Então, ó,
As duas séries, elas falam também sobre a questão da participação da mulher, porque você tem a Dolores em Westworld e você tem a Offred, então você tem uma presença feminina muito mais pungente. Isso é uma coisa muito importante de se notar, já que a gente sabe que hoje a questão da presença feminina no cinema também, por vezes, é negligenciado. Ela existe, mas às vezes ela é colocada em segundo plano, não vamos mentir. E Handmaid's Tale, principalmente, é uma série que faz criticar bastante ao governo, esse sistema de governo e essa supremacia e essa ideia de conservadorismo que acaba com qualquer sociedade. E é muito bom nós brasileiros vermos esses tipos de série pra gente pensar exatamente no que a gente tá fazendo em relação à nossa política. Então assim, gente, eu super recomendo as duas séries. Handmaid's Tale com mais força, porque eu acabei gostando mais. Foi uma série que, ao meu gosto, caiu melhor. Mas se vocês também amaram Westworld, bacana, show. Se vocês tiverem outras indicações, deixa aqui nos comentários. Eu espero muito que vocês vejam essa série. Gente, sério, por favor, deem uma chance a essas séries. Sério, vocês não vão se arrepender. As duas séries tratam de assuntos pesadíssimos e que vão te fazer pensar. Então, vejam com carinho. Bom, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei e se inscreve aqui no canal para conteúdo de literatura, séries, cinema e tudo mais. Me siga nas redes sociais que estarão todas lá embaixo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.